verbos auxiliares do, did, will e would. Como e quando usá-los? Como em toda videoaula, você verá escrito na parte superior da sua tela a palavra em inglês, no meio, entre parênteses, a forma correta de pronunciá-la e logo abaixo a sua tradução. Attention! Vamos deixar bem claro que hoje nós iremos falar sobre o auxiliar do. Mas antes disso, vamos esclarecer uma dúvida que muita gente tem. Como se escreve corretamente o verbo fazer? To do e to make significam fazer. A diferença é que to do significa fazer executando, enquanto to make significa fazer criando ou construindo. Vamos aos exemplos então. Examples. You make a perfect omelette. You make a perfect omelette. Você faz uma omelete perfeita. Aqui então um exemplo com make. Como você está vendo, ela vai fazer, ela vai construir, ela prepara, ela produz alguma coisa, ela faz uma omelete perfeita. Vamos agora ao exemplo com do. I do it for you. I do it for you. Eu faço isso por você. Aqui então, o exemplo com do, que é fazer executando. Eu executo isso, eu faço isso. Eu faço isso por você. I do it for you. Vamos lá então. No presente, usamos o auxiliar do para as pessoas I, you, we e they. Ainda no presente, usamos o auxiliar does para as pessoas he, she e it. No passado, usamos o auxiliar did para todas as pessoas. No futuro, usamos o auxiliar will para todas as pessoas. No futuro condicional, usamos o auxiliar would para todas as pessoas. Vamos esclarecer aqui então o would. Would geralmente vem seguido de if, que significa se. Mas por quê? Porque o would é um verbo auxiliar que dá o sentido à frase de condição, dá um sentido condicional à frase. Example. Would you play guitar? Would you play guitar? Você tocaria guitarra? Aí então vem o would seguido de if, que significa se. I would if I could. I would if I could. Eu tocaria se eu pudesse. Então você vê ali, então, dá o sentido à frase de condição. Ele tocaria se pudesse. Condicional. Quando usamos o verbo auxiliar, o verbo principal não sofre modificações. Continua sempre no infinitivo. Examples. Do you dance? Você dança. Did you dance? Você dançou? Aqui estamos usando o verbo auxiliar do e o verbo auxiliar did, do passado. Mas o verbo principal, que é o dance, não modificou. Ele continua no infinitivo. Will you dance? Will you dance? Você dançará? Would you dance? Would you dance? Você dançaria? Novamente aqui usamos o auxiliar will e usamos o auxiliar would. E novamente o verbo principal, dance, continua no infinitivo, não modificou. Inclusive para o auxiliar does, você usa com she, he ou it, como no exemplo abaixo. Does Annie dance? Does Annie dance? A Annie dança? Mais uma coisinha aqui para você não ter mais dúvida, então. Quando você está falando no afirmativo, no presente, você fala you dance, você dança. O que acontece? O sujeito está na frente do verbo. You dance. You, você, dance, o verbo dançar. Quando você fala na forma interrogativa, o auxiliar do vem antes da pessoa. Do you dance? Então, temos primeiro o auxiliar do, depois a pessoa, you, no caso você, dance, que é o verbo, e o sinal de interrogação. Forma interrogativa, então, o auxiliar do na frente do sujeito. Quando se usa a forma negativa, novamente o sujeito vem para frente e o verbo lá no final. You, no começo, a pessoa, você, o verbo dançar, no caso dance, no final. A diferença aqui é que o auxiliar vem no meio do sujeito e do verbo principal. No caso aqui, do not. You do not dance. Continuando.
A partir de agora usaremos as contrações verbais. Então, em vez de você falar do not, usaremos don't. Em vez de você falar did not, você falar didn't. Em vez de você falar does not, você irá falar doesn't. Em vez de você falar will not, você irá falar won't. Em vez de você falar would not, você irá falar wouldn't. Vamos continuar então. Usando o auxiliar do em perguntas e respostas. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Yes, I do. Yes, I do. Sim, eu falo. Essa é a resposta positiva. Ou no, I don't. No, I don't. Não, eu não falo. Ou você pode responder também yes, I speak English. Ou no, I don't speak English. Não, eu não falo inglês. Continuando. Do you live here? Do you live here? Você mora aqui? Você vive aqui? Yes, I do. Ou no, I don't. Ou você também pode responder no, I don't live here. No, I don't live here. Não, eu não moro aqui. Eu não vivo aqui. Ou yes, I live here. Yes, I live here. Sim, eu moro ou eu vivo aqui. Supomos que você está fazendo uma pergunta a alguém e no final da frase, no final da pergunta, tem lá essa frase. Do they work? Do they work? Eles funcionam? Eles trabalham? A resposta pode ser yes, they do. Ou no, they don't. Continuando. Usando o auxiliar does em perguntas e respostas. Does she live in China? Does she live in China? Ela mora na China? A resposta pode ser yes, she does. Sim, ela mora. Ou no, she doesn't. No, she doesn't. Não, ela não mora. Poderia ser também yes, she lives in China. Yes, she lives in China. Sim, ela mora na China. Ou no, she doesn't live there. No, she doesn't live there. Não, ela não mora lá. Mais um exemplo. But does it really work? But does it really work? Mas isso realmente funciona? A resposta poderia ser yes, it does. Yes, it does. Sim, isso funciona. Ou no, it doesn't. No, it doesn't. Não, isso não funciona. Poderia ser também yes, it really works. Yes, it really works. Sim, isso realmente funciona. Ou no, it really doesn't work. No, it really doesn't work. Não, isso realmente não funciona. Continuando, usando o auxiliar did em perguntas e respostas. Did you study for the test? Did you study for the test? Você estudou para o teste? As respostas poderiam ser yes, I did. Yes, I did. Sim, eu estudei. Ou no, I didn't. No, I didn't. Não, eu não estudei. Poderia ser também no, I didn't study for the test. No, I didn't study for the test. Não, eu não estudei para o teste. Did you work yesterday? Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Yes, I did. Ou no, I didn't. Poderia ser também no, I didn't. I was sick. No, I didn't. I was sick. Não, eu estava doente. Usando o auxiliar will em perguntas e respostas. Will you marry me? Will you marry me? Você casará comigo? Você irá casar comigo? Yes, I will.
Yes, I will. Sim, eu casarei. Ou no, I won't. No, I won't. Não, eu não casarei. Poderia ser também. Yes, I will marry you. Yes, I will marry you. Sim, eu casarei com você. Ou no, I won't marry you. No, I won't marry you. Não, eu não vou casar com você. Outro exemplo. Will she miss me? Will she miss me? Ela sentirá minha falta? Yes, she will. Yes, she will. Sim, ela sentirá. Ou no, she won't. No, she won't. Não, ela não sentirá. Usando o auxiliar would em perguntas e respostas. Não esquecendo que o auxiliar would é usado no futuro condicional, com condições. Vamos lá então. Would you play soccer? Would you play soccer? Você jogaria futebol? Yes, I would. Yes, I would. Sim, eu jogaria. Ou no, I wouldn't. No, I wouldn't. Não, eu não jogaria. Poderia ser também I would if I could. I would if I could. Tem um exemplo bem claro lá de como ele é condicional, lá em cima o if, deixando isso bem mais claro ainda. Sim, eu jogaria se eu pudesse. Eu faria se eu pudesse. I would if I could. Outro exemplo. Would you live here? Would you live here? Você viveria aqui? Yes, I would. Ou no, I wouldn't. Ou poderia ser também no, I wouldn't live here. No, I wouldn't live here. Não, eu não viveria aqui.